E nós vamos conversar com o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia, querido Glauco. Estamos aqui num novo momento da rádio, do mundo, do Brasil. É, ver... Parabéns aí pelo trabalho. é verdade, Christian. Inclusive, estava lembrando até comentar mais à frente aqui que a gente fez uma entrevista com você logo depois que o ex-presidente Lula, hoje presidente eleito, teve ali os seus direitos políticos recuperados, né? Exatamente. E eu acho que é outra. Tivemos mais uma ou duas Sim. durante essa jornada dos últimos 4 anos, né? É verdade, uma longa jornada, né? E que ainda não terminou, pelo menos por isso a gente está vendo, né? O pessoal participando de atos, que são atos golpistas, né? Manifestações golpistas em frente aos quartéis, que tem gerado muito meme, né, Christian? Porque tem o patriota do caminhão, o pessoal ali cantando o hino pro pneu, tem o camarada que fica gritando socorro ali para os soldados, mas assim, também tem algo, além do humor involuntário que essas cenas acabam gerando, tem algo de aterrorizador, né? Porque quando você passa no meio ali daquelas manifestações, é algo preocupante também. Como que essas pessoas que estão nas ruas hoje, Christian, ajudam a entender esse fenômeno do bolsonarismo? Olha, uma analogia possível é aquela que a gente faz com o funcionamento de uma seita. Por exemplo, uma seita que prevê que o fim do mundo vai acontecer em tal data. Isso é um processo histórico recorrente, né, muitas vezes acontecido, inspirado, né, na ideia do apocalipse, do final do mundo. E o pessoal estudou o que acontece quando chega a tal data e nada acontece, né? E o mundo continua e você não tem os sinais esperados, né? Por aquele conjunto que está, no fundo, organizado por uma crença de tipo messiânica, né? De tipo assim, a crença num mito, né? No fundo. E a resposta inicial, ela muitas vezes cria uma espécie assim de correção, né, da própria crença, vamos chamar assim, delirante, né? E essa correção, ela pode gerar suplementos do tipo assim, olha, o fim do mundo não aconteceu porque a gente acreditou, porque a gente orou, porque a gente esteve em volta desse líder, porque a gente fez alguma coisa, né? Mas esse processo de redução de uma dissonância cognitiva, ele precisa de novos elementos da realidade. E é isso que está assim, exaurindo as pessoas nas portas dos quartéis, porque precisam de uma manifestação, vamos chamar assim, uma manifestação para chamar de sua. Na falta disso, o que aparece é esse lado, vamos dizer assim, mais distorsivo do delírio, que é orar para um pneu, tentar enfrentar a realidade da realidade, né? Tentando deter com as próprias forças um caminhão, né? Eu acho que essa é a alegoria aí do nosso momento. Essa referência de seita, né? Porque quando se prevê o fim do mundo e aí depois tem que se arranjar uma justificativa por que o mundo não acabou e a seita continuar, porque nós vimos diversas vezes ali em manifestações sendo anunciadas fake news e o pessoal comemorando, por exemplo, prisão de Alexandre de Moraes. O pessoal é isso, Uhum. comemorava, via que era fake aquilo. Mas a vida continuava, eles continuavam ali naquela manifestação. Bolsonaro decretou a intervenção federal, também depois via que era mentira e continuava. Quer dizer, apesar dessas expectativas frustradas, de todas as mentiras que circulam e depois se mostram mesmo falsas, esse pessoal continua, esse engajamento ali, ele prossegue mesmo nesse estilo de seita que você aponta, Christian? Ele prossegue, né? Porque nesse tipo de funcionamento, que é um funcionamento assim análogo ao que a gente vê num quadro de loucura coletiva, loucura 2, a Folia 2, né? Que é um quadro clássico onde você tem uma pessoa em geral, né, que é o irradiador do delírio, né? E os outros que ou são pessoas assim, uma criança, ou pessoas mais vulneráveis, ou pessoa com uma limitação, às vezes, cognitiva, né? Que se envolvem em torno desse foco delirante para encontrar uma segurança, uma proteção. Então, quando você vai desfazer um funcionamento de seita assim, você tem uma medida primeira que é afastar a pessoa daquele meio.
né? Enquanto ela continua recebendo mensagens, né, não são de confirmação, mas são de vinculação. Foi isso que você descreveu aí. O Moraes foi preso. Nós sabemos que não, mas nós acreditamos juntos que sim. Então a gente continua um tempo ainda praticando, ainda envolvido nesse ritual, né? A gente tem aí um segundo elemento concorrente, que é assim, a identificação com o agressor, né? Então, na medida que alguém nos oprime, na medida que alguém fala muito, vamos dizer assim, opressivamente com a gente durante muito tempo, na medida em que a gente vai se sentindo nas mãos do outro, ou seja, tudo depende daquela pessoa. Não só, né, essa loucura a 2 vai a 3, a 5, a 10, vai crescendo, mas também a gente tem esse processo de assim, procurar manter o vínculo com o agressor, porque ele se transformou num vínculo amoroso, né? Então, esses rituais, eu passo, né, à noite em frente ao quartel, cantando e etc., ele é como um análogo, né, de uma declaração amorosa, de uma serenata, né, que aquela pessoa vai no balcão e canta, e invoca. Daí fica mais complicado, né? Vai demorar mais tempo, você precisa afastar a pessoa do núcleo irradiante, e você precisa confiar que assim uma certa constância da realidade vai desmanchando isso, né? Mas fiquemos atentos para que não apareçam factoides confirmatórios, porque daí a missa vai mais longe. E é interessante também, né, nessas manifestações, nesses atos, é que, em geral, né, como nas seitas ou nos grandes movimentos de massa, eles se tornam ali, eles se formam, na verdade, em torno de um líder, né, de uma liderança. Só que no caso dos bolsonaristas, essa liderança, que é o presidente, ainda presidente Jair Bolsonaro, ele está sumido já há 17 dias, né, Cristian? Ele simplesmente desapareceu, faz ali publicações muito pontuais nas redes sociais, mas também existe esse comando, né? O comando ali das redes que na verdade vai disseminar informações e também missões na prática, né? Tanto nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram. Isso é uma característica também um pouco distinta daquilo que a gente está mais acostumado, né? Quer dizer, essas pessoas a gente sabe que não são manifestações espontâneas, justamente por isso, né? Existe um comando ali que acaba sabendo, tomando ali, né, a distribuição nos grupos de WhatsApp e de Telegram. Mas é uma característica distinta que você pode até abrir mão da figura do líder por um tempo, que na verdade eles conseguem manter alguma coesão mesmo assim? Não só uma característica do processo, como é típico, né? Imagina a figura de um líder em que, bom, o mundo tinha que ter acabado. Não acabou. O que ele faz? Ele se retira, né? Ele cria uma distância e ele diz assim: olha, eu estou aqui, mas eu estou em ausência, né? Eu estou assim olhando, eu estou meditando, eu estou pensando. Sim, porque está vendo quais são os impactos, né? O clamor, um pouco assim como aquela pessoa que não vai na festa, para todo mundo ficar pensando por que ela não veio, como é que a gente faz para trazer essa pessoa de volta, né? Que é próprio para esse momento, porque do outro lado tem um cálculo político de onde essas manifestações podem envolver algum rastilho de pólvora, podem envolver alguns atores institucionais, pode se transformar de fato num movimento perigoso para a democracia, né? Então esse silêncio ele é assim uma aposta de que pode acontecer uma brecha, né? Pode acontecer uma brecha, um golpe verdadeiro para, enfim, atacar o resultado das eleições. O que a gente pensa assim, né? Um pouco improvável, mas levanta um certo temor, né? Porque esse clamor, né? O grande líder está na sua caverna meditando e etc., uma hora vai poder se transformar em um grande líder, está fugindo. E ele nos deixou aqui, estamos assim diante de alguém que é medroso e que não sabe o que dizer e isso pode ser assim profundamente desastroso para a comunidade bolsonarista.
E, Christian, você falou, né, de uma possível saída dessas pessoas para que elas voltem à realidade, né, que saiam desse mundo paralelo, seria afastá-las da fonte, né? Mas como é que afasta da fonte? Porque hoje essa fonte muito é o celular, por exemplo, né? As fake news a gente sabe que elas sempre existiam, mas que elas contam hoje não só com a velocidade das redes sociais, mas também com as chamadas bolhas. As pessoas acabam presas em ecossistemas próprios de informação ali e praticamente não tem contato com qualquer dado que contraste aquilo que acaba circulando nesses meios. Como é que a gente enfrenta isso, Christian? Como é que a gente traz essas pessoas para a realidade tendo esse concorrente tão forte que é o celular e que é esse sentido de pertencimento a um grupo como os bolsonaristas têm? Olha, o celular, ele por si só, eu acho que ele não sustenta o processo, né? Você precisa do celular como um instrumento de capilarização, mas a eficácia depende de que você tenha uma relação pessoal com o líder, né? O líder ele não pode estar lá assim o tempo todo na montanha, ele tem que aparecer no teu cotidiano, né? E veja, nós vínhamos de um funcionamento onde o Bolsonaro publicava até 20 twitters por dia, né? Por que que, o celular funcionava? Porque ele estava sendo alimentado, né? Gabinete do ódio, havia um conjunto de irradiações em torno dessa pessoa, né? Com quem as pessoas acreditavam estar falando assim no seu dia a dia, né? Recebendo mensagens, interpretando os obstáculos da vida cotidiana. Então, esse afastamento, ele promove o seguinte: ou volta com uma mensagem gloriosa e corretiva, ou vai haver um deslocamento para outra liderança, assim, pessoal, o que em geral, assim, demora um tempo, nunca é uma coisa muito bem sucedida, envolve você refazer o processo todo de constituição da seita, né? No fundo vai ter que ser outra, vai ter que ser uma seita renovada, vai ter que ser com outros propósitos, porque o característico da coisa é que tem que ser esse, né? A insubstituibilidade da pessoa. Isso que torna essas crenças teológicas, né, politicamente muito perigosas. Porque não tem essa coisa de, olha, sai você, entra outro que representa e ocupa um lugar simbólico. É você o escolhido, é você o enviado. Não posso dizer assim, olha, vou trocar pelo próximo, né? E, Christian, quando o ex-presidente Lula, hoje presidente eleito, conseguiu ali recuperar os direitos políticos, a gente comentava aqui no Jornal Brasil Atual, né, que era uma vitória ali de Eros contra Thanatos, né? A pulsão da vida contra a pulsão da morte. E isso, desde então, né, não só na disputa eleitoral, mas na própria disputa política, ficou bastante evidente, né? Quer dizer, tinha uma candidatura que falava de vida e outra candidatura que apelava para essa coisa do ódio, né, da violência, porque, assim, às vezes a gente tem que refletir, né, como é que a pulsão da morte, ela que consome tanta energia, né, porque odiar o tempo todo é algo muito custoso, como é que ela conseguiu agregar tanta gente aqui no Brasil, Christian? Bom, mas aí a gente tem vários fatores concorrendo para isso, né? Desde assim a mobilidade social, a criação que antecedeu, né, o período Bolsonaro e que criou novos horizontes de expectativa e, portanto, novos horizontes de decepção, né? Quer dizer, as pessoas se acreditavam num processo que se mostrou muito mais lento, muito mais cheio de obstáculos, muito mais improvável do que estava lá no começo. Então, o que a gente faz com aquele amor que traiu a gente no nosso imaginário? A gente pune, né? A gente diz, olha, não te amo mais e você me prometeu uma coisa que não cumpriu. No fundo, uma parte dessa promessa foi sendo criada pela própria pessoa. Agora, em relação à pulsão de morte e à pulsão de vida, a tradução acho que não deve ser assim, as forças do bem contra as forças do mal, né? Essa não é a diferença entre Bolsonaro e Lula, apesar da simpatia que a gente pode ter por um ou por outro. A diferença é que Lula representa a mistura entre pulsão de vida e pulsão de morte, representa o conflito,
representa a diversidade de opiniões, representa o fato de que a pulsão de morte não está projetada no outro, né? Fora de mim, no estrangeiro, naquele que não é como eu, naquele que não acredita na mesma seita que eu. A pulsão de morte está dentro. Né? Quer dizer, dentro de nós existem outros, existem aqueles que a gente não gosta, existe destrutividade, existe conflito. Né? Então, esse é o melhor combate para a coisa, né? Não inverter a gramática, dizer agora nós estamos no lado do mal ou bom da força, mas dizer entre nós existe malvados e bondosos, existem momentos e momentos, né? Que caracteriza, acho que muito melhor a realidade, né? Que na verdade, a gente vê muito isso, inclusive no discurso, né, de Jair Bolsonaro, quando ele fala de povo, né, o nosso povo, a força do povo. É um povo, na verdade, uma noção excludente, porque dentro desse conceito de povo não estão as mulheres que querem sair daquele status que ele imagina que seja, o das mulheres ali, né, de estarem confinadas no lar, de não participarem do mercado de trabalho, não estão os negros, não estão os pobres, então sentido excludente. Já o outro sentido de povo, que é o mais real, é isso, né? Implica conflito, vai implicar em contradições, mas é, na verdade, um conceito muito mais próximo da realidade, Christian. E isso é uma desvantagem estratégica do ponto de vista psicológico, né? Porque, assim, é como se a gente fosse comparar. O que você prefere? Viver uma grande epopeia onde você é um herói nacional que está envolto na bandeira, em nome do bem, destruindo e matando aqueles todos que estão fazendo mal para o Brasil, orando e se transformando num grandioso agente da história, ou entrar numa parada em que a gente é mais numa realidade confusa e disparatada, em que você tem várias lideranças, e que você tem desencontros, você tem conflitos, e que as coisas não mudam de como a gente queria. A gente queria ter esse poder todo para mudar a realidade de uma vez, num passe de mágica, mas aceitar o jogo da realidade enfim, ser um pouco mais humilde, um pouco menos grandiloquente. E isso, comparado com o cenário A, é sempre assim, menos cativante, né? Apesar de ser uma fantasia sedutora que às vezes se depara com a realidade quando a pessoa percebe, por exemplo, que não pode parar um caminhão, né, Cristian? Exatamente. A fantasia, como você falou, né, Glauco? Ela é sempre sedutora e ela é sempre mais agradável que a realidade, senão não seria fantasia, né? Inclusive a fantasia de que o outro está querendo te pegar, querendo te persegue e tal, isso produz uma satisfação libidinal, né? E, como dizia lá o Freud, agora talvez a gente está numa outra oposição, que é o que você prefere? Princípio do prazer, né? Quer dizer, o Xandão foi preso, ou o princípio da realidade, que significa um adiamento do prazer. Olha, vai ter que ser daqui a pouco, não vai ser agora. Aprenda, vamos dizer assim, a lidar com frustrações, com limites, com a impaciência. Christian, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, e já fica aí marcado o convite para você retornar aqui, porque a gente vai ter que falar muito a respeito do bolsonarismo ainda. Obrigadão, Christian. Volto sim, Glauco. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.